Olá, você está no programa Entre Amigos, eu sou Domingos Pascoal. E vamos entrevistar o meu querido amigo, meu ex-presidente, não é, Dr. Carlos Alberto Monteiro Vieira, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da nossa querida OAB Seccional Sergipe. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Alberto. Seja bem-vindo ao nosso programa Entre Amigos. E eu vou começar com uma pergunta que todos querem saber. O que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB? Bom, a lei da OAB, 8.906, ela instituiu, entre outras comissões, né, entre outros direitos, entre outras obrigações dos advogados, eles serem fiscalizados pela entidade. E aí é que entra o Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética tem uma composição aprovada pelo Conselho, mediante a solicitação, o encaminhamento do presidente da entidade, presidente da seccional, e indicam, no caso de Sergipe, são indicados 11 nomes, constando o presidente e 2 câmaras, ou turmas, como a gente costuma chamar, cada turma contendo 5 membros. O presidente normalmente não vota, né? E faz reuniões periódicas para ver o andamento dos processos de apuração de denúncias contra advogado. O que faz o Tribunal de Ética, julgando os próprios advogados? As demandas são oriundas de onde e de quem? Bom, nós temos algumas situações que levam à abertura do processo, né? Há, em alguns casos, advogados que representam colegas. Por exemplo, a própria legislação determina que o advogado não deve entrar num processo, ou seja, não deve receber outorga quando há um outro advogado atuando. Certo, então, muitas das vezes, um colega, às vezes por não interpretar bem, né, adentra o processo com um instrumento de mandato, sem que haja renúncia do advogado anterior. Então, o advogado anterior, se sentindo prejudicado, porque trabalhou no processo, ele aciona a OAB. Então, isso é um processo que se abre junto à OAB e há uma discussão sobre ele, levado ao Tribunal de Ética, que vai decidir, inclusive, se há penalidade constituída ali e punir. Há denúncias de clientes contra advogados, por desinteresse. O advogado abandona a causa, o advogado não dá seguimento, não informa ao cliente o que ocorreu, né? Então, essas coisas fazem com que a OAB receba as reclamações e apure através do processo que passa pelo Tribunal de Ética. Será que as faculdades ensinam isso? Veja só, matéria de ética está prevista, inclusive nas provas de ordem, né? A matéria de ética é disciplina que está no curso de direito. Então, o aluno não pode, o profissional, o advogado, no futuro, quando ele já está atuando, ele não pode alegar que não tinha conhecimento. Além do que, como advogado, ele sabe que não pode desconhecer a lei. Exato. É uma coisa óbvia. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer, é o seguinte, é porque muita gente interpreta que, eu perdi a causa e vou buscar no Tribunal de Ética o meu dinheiro. Ele consegue isso lá? Eu sei a resposta, mas eu quero que o senhor dê, porque há uma interpretação errada do povo em geral, da clientela em geral, de que o Tribunal de Ética resolve o lado patrimonial da coisa. E nós sabemos que não é. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque na verdade lá resolve problemas só da disciplina. Exatamente. E da ética. Exatamente. Nós não temos caráter judicializante, ou seja, nós não podemos punir, obrigar ninguém a pagar o dinheiro que aquela pessoa se apropriou. Nós não temos essa tarefa. Isso aí tem que ser visto através do judiciário, né? O que nós podemos fazer é aquilo que eu falei.
o advogado sendo punido, se apurando que de fato ele se apropriou do recurso, nós punimos o advogado suspendendo a atividade profissional. Não há punição pior para o advogado do que deixar de poder advogar. Exato. Né? Então, ele vai ter que, enquanto não pagar ao cliente, ele efetivamente não poderá advogar. E se advogar, né, diríamos, se alguém souber que um advogado punido está advogando, denunciando a OAB, ele pode entrar num processo muito pior, que é até a expulsão. Né? Nós temos, além disso, outro caso que pode se levar à expulsão do advogado. Efetivamente acontece. Efetivamente acontece. Felizmente, em Sergipe, nós não temos, né, advogado com prática muito... Não, tem pequenas práticas... Um nível muito bom. Muito baixo, muito baixo. Então, mas já se apura que advogado que tiver, está na lei, advogado que tiver 3 processos éticos, ele poderá, inclusive, ser afastado definitivamente dos quadros da OAB. Cumprir como se fosse uma pena, né? E depois pode até reestruturar, voltar a advogar, mas depois de longo tempo de análise, que pode o presidente que tem essa incumbência, essa competência, o presidente da seccional, de voltar ao conselho e propor que aquele advogado que foi punido com eliminação, né, ele possa voltar, né? Mas há casos a gente recebe muitos julgados do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, tal, de que há exclusão de advogado constantemente. Bom, você conheceu um pouco sobre o TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Eu estou aqui com o presidente, que é o Dr. Carlos Alberto Monteiro Vieira, meu amigo, e eu quero só que agora você faça os seus agradecimentos, as suas despedidas, porque isso é de praxe, né? Bom, o que nós temos dito sempre lá, inclusive, como falei, com alunos, com colegas, né, que procure ler a lei, procure ler o seu código, o código de ética, né, do advogado, e especialmente o estatuto, é a Constituição do advogado. Constituição do advogado. Né? É a lei maior do advogado. O que ele fizer dentro dali, não tem problema, não há o que discutir. Ele está obedecendo o que determina o estatuto, ele está protegido. Né? Então, elaborar contrato com o seu cliente, tratar com urbanidade, não fazer publicidade distinta do que a lei oferece, enfim. Todo advogado conhece e deve conhecer o estatuto. E obedecer. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço muito ao meu amigo. Nós ficamos por aqui, mas você não saia daí, porque daqui a pouquinho teremos mais Entre Amigos para você.